a mim e a minha família. Eu estou acompanhado de minha esposa. As minhas filhas também são membros aqui da igreja e elas estão presentes. Eu ainda sou membro aqui da igreja em Jardim Botânico. Ainda não pedi a minha carta, né? Para a Primeira Igreja Batista em Miguel Pereira. Mas os irmãos têm sido instrumento do Senhor, orando por nós, orando por outros familiares. Vocês estiveram orando pelo meu irmão chamado Joelcio, meu irmão mais velho. Ele, graças a Deus, já está recuperado, já voltou, inclusive, às suas atividades profissionais. Eu quero agradecer suas orações. Meus irmãos, a igreja do Jardim Botânico vem meditando em alguns domingos e também durante a semana sobre a temática vasos de barro, as fraquezas e as virtudes dos homens da Bíblia. Coube a mim, nesta manhã, meditar sobre a vida de um grande homem, cujo nome é Estevão. Eu quero, à luz de Atos capítulo 6 e capítulo 7, meditar com os irmãos sobre Estevão, o mártir coroado por Deus. A narrativa, ela é relativamente longa, então eu quero desfrutar da confiança dos irmãos que leremos alguns blocos de versículos e faremos pequenos apontamentos e, ao final, faremos algumas aplicações para o nosso dia a dia. Atos capítulo 6, a partir do primeiro verso, nós, então, leremos e, de acordo com a leitura, faremos alguns apontamentos sobre a vida deste servo do Senhor, cujo nome é Estevão. A tradução de seu nome é coroa. Então, é bem sugestivo pensarmos nesta temática, o mártir coroado por Deus. Lucas escreveu assim, Atos 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Inicialmente, esses versos chamam a sua atenção para as menções iniciais da vida de Estevão. Claro que o texto nos revela o nome de outros homens, mas eu chamo a sua atenção para o versículo 3, porque Estevão está incluso nesta qualificação. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Comece a acompanhar-me, então, sobre esta introdução da vida de Estevão. Já temos uma primeira informação sobre este homem. Ele era um homem de boa reputação. A segunda informação que temos da vida de Estevão, que ele era cheio do Espírito, não somente no versículo 3,
mas nós ouviremos esta expressão outras vezes. Então, no verso 3, fala que era para ser homens cheios do Espírito, e Estevão estava incluso nesta qualificação. Então, esta é uma marca também de Estevão. Também o texto, no verso 3, diz que cheios de sabedoria. Estevão estava incluso nesta qualificação. Então, nós podemos, nesses versos iniciais, olhar para a vida de Estevão e dizer que Estevão, ele é um homem exemplar. Não quero aqui pintar Estevão como um homem perfeito, mas quero afirmar que Estevão era ou foi um homem exemplar. Volto a dizer, exemplar porque ele desfrutava de boa reputação junto à comunidade em que ele congregava. Isto ficou notório porque ele foi um dos escolhidos para o serviço diaconal. Ele dependia do Espírito Santo. Nós vimos isso no verso 3, mas no versículo 5 também diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também destaco que podemos olhar na vida de Estevão a palavra cheio. Ela se repete na narrativa, e isto sinaliza para nós que este homem, ele desfrutava daquilo que podemos dizer de uma vida espiritual plena. Por que digo isto? Ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de sabedoria, ele é cheio de fé, ele é cheio de graça, ele é cheio de poder. Quase que eu ouço alguns de vocês dizerem, é impossível existir um homem como este. Ou talvez você, à medida que vai lendo a narrativa, você possa dizer, eu gostaria de ser um homem como Estevão, uma mulher com as qualidades, as características de Estevão. Pois bem, o que quero extrair como uma primeira lição para nós que é sim este homem com grandes qualidades, com grandes características, notoriamente identificado pela igreja, era perceptível isto. Porém, quando chegamos no versículo 8 do capítulo 6, nos é dito assim, Estevão cheio de graça e poder, volto a frisar isto, então ele era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas observe o verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. A primeira aplicação que gostaria de extrair para nós que, apesar de Estevão ter esta vida exemplar, apesar de Estevão apresentar todas estas qualidades, ele enfrentou oposições. E por que digo isto? Porque há muitos crentes que foram ensinados ou alimentam uma expectativa da vida cristã, uma expectativa utópica da vida cristã. Como se, uma vez sendo cristão, ele está isento de sofrimentos, ele está isento de problemas, ele está isento de dificuldades. Quando iniciamos a ver ou a ler sobre a vida deste mártir, que é Estevão, sim, nós encontramos grandes qualidades, grandes virtudes neste homem, o que não significa que o isentou também de grandes provações. Pois bem, falando a cada um de vocês aqui esta manhã, é possível que você tenha uma vida cristã dedicada ao Senhor.
Que você procure ser um homem, uma mulher exemplar, a despeito de suas limitações, de suas dificuldades, de seus temores. Você procura ter uma vida com as qualidades, você poderia dizer, guardando as devidas proporções de Estevão, mas com as qualidades das quais Estevão apresentou. Porém, os problemas, eles vêm sobre a sua vida também. Eu não sei se você, neste momento, tem ou está enfrentando algum problema fora o que nós podemos chamar de o problema coletivo que estamos passando quanto a esta pandemia, o que tem servido de grande lição para todos nós, mas além desse problema que tem sido comum a todos nós, é possível que você esteja enfrentando outros problemas, talvez problemas de relacionamento conjugal, talvez problemas econômicos, talvez problemas com o trabalho, ou até mesmo a perda do seu trabalho, ou se você é um profissional liberal, a diminuição da sua clientela devido ao cenário do qual todos nós estamos inseridos. O que quero que você perceba é que Estevão foi sim um grande homem de Deus, mas mesmo assim ele enfrentou provações, ele enfrentou lutas. Recorro aqui o texto que estarei pregando hoje à noite na igreja, de Romanos 8, verso 31. O apóstolo Paulo, procurando conduzir os seus leitores a convicções, a uma maturidade cristã, ele faz algumas perguntas, não perguntas de dúvidas, mas perguntas retóricas, para que os seus leitores parassem e pensassem. Ele faz uma pergunta, ele diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma dúvida, ele não tem a menor dúvida. A expressão que ele usa é, já que Deus é por nós, Deus está a nosso favor, o que pode ser contra nós? O que pode nos derrubar? E eis aqui diante de nós, irmãos, um homem que sabia muito bem que Deus era por ele, ou que Deus estava com ele, que Deus estava a seu favor. Friso novamente nesta aplicação, o que não o isentou de problemas, o que não o isentou de lutas, de oposições. Diga-se passagem, creio que o cristão, à medida que ele caminha a sua vida cristã e vai amadurecendo a sua vida cristã, ele vai percebendo que, a bem da verdade, a vida cristã o conduz, muitas vezes, a provações, a experiências amargas que, se ele não fosse um homem ou uma mulher cristã, você não teria essas provações. Voltando então ao texto que estamos lendo, Atos capítulo 6, a partir do verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. O problema não foi Estevão. O problema foi aqueles que estavam ouvindo Estevão. A iniciativa não foi de Estevão. O problema não partiu de Estevão. Então, versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Qualidades que estavam presentes na vida deste homem. E os seus opositores não esperavam esta grandeza de Estevão. Os seus opositores não esperavam esta sabedoria de Estevão. E aí, eles começaram a discutir com Estevão. Porque o que está acontecendo na vida de Estevão é aquilo também que Jesus Cristo nos ensinou
Em Lucas capítulo 21, no versículo 15, Jesus Cristo nos prometeu que, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. O que está acontecendo com Estevão é um cumprimento das promessas do próprio Cristo. Poder, sabedoria para resistir a seus opositores. Então, os seus opositores iniciam apresentando suas oposições, mas o versículo 11 diz assim: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Agora, então, não só mais um debate, mas uma campanha de difamação contra Estevão. Mas geralmente acontece isto que vou falar com vocês agora. Versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Inicialmente, lá no versículo 9, nos é dito que eles levantaram-se contra Estevão e começaram a discutir com Estevão. Depois, no versículo 10, nos é dito que eles não puderam resistir à sabedoria de Estevão. Então, no verso 11 diz, olha, subornaram alguns homens, algumas pessoas, para que dissessem coisas ou difamassem a Estevão. Mas geralmente acontece assim. O debate, às vezes, começa no campo da teologia ou no mundo das ideias. Uma vez que não se consegue, então, convencer ou não se consegue demolir a convicção de um homem que é firme na sua crença, firme em sua fé, firme em suas convicções para com Deus, então desce para o quê? Para a violência. E isto que vai acontecer com Estevão. O texto, então, diz, a partir do versículo 13... apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Estevão agora não está na sinagoga, está no sinédrio. Ele foi arrastado para lá. E agora, diante do sinédrio, verso 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Tudo isso é muito estranho para mim e para você. Talvez isso nos faça lembrar de um outro servo do Senhor, Moisés. Quando eles aparece ao povo de Israel descendo após ter recebido as tábuas da lei, o rosto de Moisés também brilhava. E eu fiz uma anotação simples, tanto para Moisés quanto para Estevão. Para Moisés, a aprovação de Deus quando Moisés recebeu a lei. Para Estevão, a aprovação de Deus para Estevão, porque ele estava sendo acusado de opor a lei. Um por receber a lei e o outro sendo acusado de opor a lei. Para os dois, tanto Moisés quanto para Estevão, houve a aprovação de Deus. Como assim, pastor? O texto diz que, versículo 15 do capítulo 6, que aqueles homens ali no sinédrio viram o rosto ou o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Apesar da oposição, apesar de Estevão começar a ter a consciência daquilo que poderia vir contra ele, ele manteve-se sereno. Ele manteve-se um homem terno. E eu gostaria
mais adiante eu vou repetir isto, porque muitas vezes, quando nós sofremos oposição, muitas vezes, quando nós passamos por aflições, a nossa reação é querer mostrar um semblante bravo, um semblante revoltado, termos uma fala alterada, aumentar a voz, querer ganhar no grito. Mas o que nós vamos ver neste homem, neste mártir, que foi coroado por Deus, nós veremos nele não só o seu semblante de ternura, mas nós também veremos na sua fala, doçura na sua fala. Mesmo ele sendo um homem firme, mesmo ele sendo um homem verdadeiro, mesmo ele sendo um homem confrontador, mas ele tinha também em sua fala ternura, tinha doçura na sua fala. Por quê? Porque ele estava seguro em quem ele cria, naquilo que ele cria, naquilo que ele conhecia. Eu gostaria então, a partir agora do capítulo 7, e não é possível expor verso a verso, eu gostaria então de, no final, você tivesse um panorama sobre a vida deste homem, Estevão, e nós tirarmos algumas lições para nós. Uma vez diante do Sinédrio, Pedro, então, depois de suas acusações, versículo 13 ao verso 15, ele recebe as suas acusações. Ele é acusado, então, de blasfemar contra Moisés, o que significava para o judeu blasfemar contra a lei, ou blasfemar contra as escrituras sagradas para o judeu. Também ele é acusado de blasfemar contra Deus, no sentido de que o templo para o judeu era um lugar santo, era um lugar sagrado. Eu queria que você percebesse agora, a partir da leitura do capítulo 7, o que Estevão vai procurar fazer. E só é possível falar desta maneira, devido a uma questão de tempo, entendimento para nós desta manhã. O que Estevão vai fazer em sua defesa é mostrar que existe um fio condutor por todas as escrituras sagradas apontando para Jesus Cristo. Que quando Jesus Cristo fala que este templo haverá de ser destruído, Jesus Cristo estava apontando para ele mesmo, para a sua morte. Também Jesus Cristo estava apontando para a sua obra. Jesus Cristo estava apontando também para a sua ressurreição. Chama a tua atenção para isto, porque é isto que Estevão vai fazer, pegando 4 períodos da história de Israel. Mostrar, portanto, que o santuário do corpo de Cristo ressuscitado é o templo. Mostrar que o corpo espiritual, a igreja, é a habitação de Deus. É isso que ele vai fazer. E ele também, Estevão, vai mostrar que Jesus foi o substituto do templo e o cumprimento da lei. Todas as exigências dos sacrifícios que a lei exigia foi cumprido em Jesus Cristo. Não mais a necessidade dos rituais, não mais a necessidade dos holocaustos, dos sacrifícios, não mais. Portanto, Estevão, a partir do capítulo 7, inicia a sua defesa. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Você já sabe que era falsa acusação. Mas o Sinédrio perguntou: é isso? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E ele então vai lançar mão do primeiro período da história, vai do versículo 2 ao versículo 8.
O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Primeiro período que Estevão, período da história que Estevão toma para sua defesa, o período patriarcal. Chama a sua atenção para que você observe a ênfase de Estevão na soberania de Deus. Já no versículo 2, ele diz que a iniciativa é de Deus. O Deus da glória apareceu a Abraão. Ele segue com seu discurso, versículo 4, a parte final do verso 4, ele diz: Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. No versículo 6 ele diz: e falou Deus. E no versículo 7 ele disse, Estevão diz: disse Deus. Estevão estava consciente que Deus soberanamente dirige toda a história. Ele está diante do Sinédrio, ele está sendo julgado, ele está sendo censurado por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele cria, por aquilo que ele pregava, sim. Mas ele está consciente que o Deus de Israel não é um Deus como os judeus criam e estavam defendendo e diziam que estavam sendo agredidos por isso, por Estevão. Deus não está confinado, Deus não está retido no templo como eles imaginavam no templo de Jerusalém. Por que falo isso? O Deus de Israel é um Deus peregrino. Se você olhar o primeiro período patriarcal que ele toma, ele mostra que Abraão está em movimento. Deus não está confinado a Jerusalém, muito menos confinado ao templo construído em Jerusalém. Deus não se restringe a um lugar. Vou repetir no final, mas quero falar aqui. Aonde o povo de Deus está, é aonde Deus está. Este primeiro período patriarcal que ele toma de Abraão, a ênfase de Estevão é mostrar a iniciativa de Deus. Volto a dizer, o Deus da glória apareceu a Abraão. É Deus quem decide pactuar com Abraão. É Deus que decide prometer a Abraão. É Deus quem diz que vai tirar Abraão da terra onde ele estava e levaria ele para uma terra prometida. É Deus quem diz a Abraão que dele faria uma grande nação, abençoaria outros povos. É Deus quem diz isso. O segundo período em que Estevão toma para a sua defesa começa no versículo 9 e vai até o verso 19. Ele toma José.
Os patriarcas invejosos, verso 9, capítulo 7. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Mesmo que eu não leia todos os versos agora, se eu ler somente este aqui, a ênfase de Estevão, por cerca de 5 ou 6 vezes, do verso 9 ao verso 19, ele repete enfaticamente que o povo estava no Egito, ou seja, estava em uma outra terra, mas enfaticamente ele diz, olha, Deus estava com ele. Observe no versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava o quê? Deus estava com ele. Volto a dizer, o Deus de Israel não é um Deus então que está preso, como os judeus estavam dizendo, pregando e preso, retido com este pensamento, com esta crença idólatra. E quando Estevão denuncia isto e prega este Deus peregrino, Estevão está dizendo, Deus estava no Egito com José. Seguindo a leitura então deste bloco, versículo 10. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu. Ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro de filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Para que você não esqueça, Estevão está diante do Sinédrio. Estevão está apresentando a sua defesa. O que ele está fazendo com aqueles que estão o ouvindo é simplesmente aguçar a sua mente da história que eles conheciam. Por uma questão de tempo, preciso lhes dizer o seguinte. Esta defesa de Estevão é considerado o sermão com o maior número de citações do Antigo Testamento em todo o Novo Testamento. O maior número de citações bíblicas do Antigo Testamento é citado pela boca de um homem que está diante do Sinédrio apresentando a sua defesa, e ele sabia o que poderia vir, o desdobramento que viria. O que quero dizer com isto? Que as Escrituras Sagradas, na vida de Estevão, ela era autoridade, ela era suficiente, ela era inerrante, ela era infalível. Diante de uma grande oposição, Estevão não diz, olha, só um instante, vou recorrer aos meus advogados, vou apresentar a minha causa a eles e vou esperar para ver aonde eu posso ser inserido, em que artigo posso ser inserido, qual a defesa que posso receber. Ele, diante do Sinédrio, um homem temente a Deus, como já vimos, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, cheio de graça, cheio de sabedoria, ele está apresentando
Tudo isto, esta graça, este poder, esta sabedoria, este cheio do Espírito Santo, ele está apresentando diante do Sinédrio. O próximo bloco, ou o próximo período da história que ele vai tomar é o período mais longo. É um período dividido em 3 períodos de 40 anos. Ele vai tomar agora Moisés. Eu quero resumir este período para dizer que a ênfase de Estevão é dizer: o Senhor nosso Deus, é o Senhor da história. Como se ele estivesse dizendo para o Sinédrio: vejam quantas impossibilidades existiram para o povo de Deus. Mas vejam como Deus está dirigindo a história. Vou fazer alguns apontamentos breves deste período que vai do versículo 20 ao versículo 44. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu. Verso 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Sempre que o homem tenta cooperar com a vontade de Deus, ele faz algo errado. Deixa eu repetir. Mesmo sendo um homem de Deus, é só você lembrar de Abraão, lembrar de Sara. Sempre que o homem quer interferir na vontade de Deus, na soberania de Deus, ele comete erros. E é que Moisés fez isso. Queria que você percebesse que Estevão está dizendo: olha, tinha tudo para dar errado essa história, mas o Senhor é o Senhor da história. Ele já citou José, e José pôde dizer para os seus irmãos: olha, o mal que vocês atentaram contra mim, na verdade, Deus tomou isto para o bem. Seguindo, versículo 27. Versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Qual é a ênfase de Estevão? Deus está também no deserto. Porque ali estava Moisés, que era o servo de Deus. Qual é o argumento de Estevão para demolir, então, a crença das acusações que ele estava sofrendo? Dizer: olha, Deus habita em homens. Deus não está confinado ao templo. Esta é a defesa de Estevão. Por a questão de tempo, vamos ao último bloco que Estevão toma para sua defesa. Capítulo 7, versículo 44 até o verso 50. Capítulo 7, o versículo 44 até o verso 50. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, no deserto,
como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que ele tinha. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Agora ele vai para o último período da história, ele toma Davi e Salomão. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, olha a defesa dele. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feito por mãos humanas, como diz o profeta, e ele vai usar o profeta Isaías, capítulo 66. Ele diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Esta é a apresentação final de Estevão. Ele então, Estevão, vai mostrar para os seus acusadores, ainda que falsos, que Jesus Cristo era o substituto do templo e que Jesus Cristo era o cumprimento da lei. O resultado disto, eu gostaria então de desfrutar um pouco mais de sua atenção para observarmos qual foi o resultado desta defesa de Estevão. Antes, observe a coragem deste homem. Estevão não procurou ser politicamente correto, o que muitas vezes eu e você fazemos. Depois que ele faz toda esta apresentação, toma 4 períodos da história, apresenta a sua defesa, ele agora aponta para o coração e a mente daqueles seus acusadores. O que ele faz? Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Você teria coragem de fazer isso? Ele apresentou a sua defesa e agora ele aplica a sua defesa ao coração daqueles que estão diante dele. Os confronta e diz: olha, vocês são homens duros, não se dobram, não se rendem. Vocês sabem, vocês conhecem, mas vocês não se rendem. Ele então diz assim, verso 51, homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazei. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estevão não é politicamente correto. Ele está seguro daquilo que ele crê, daquilo que ele fala, daquilo que ele vive. Ele pôde confrontar os seus ouvintes. Porque ele, então, tornou-se um mártir. Vamos ver versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Quase que você ouve esse rilhar dos dentes daqueles homens, não é? Você consegue imaginar? A ideia é como se fossem feras, animais ferozes partindo para cima de Estevão. Esta é a imagem. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Aqueles homens haviam fitado os olhos em Estevão. Estevão agora fita os olhos aonde? No céu. Pense que talvez ele estivesse, vamos guardar as proporções, ele estivesse num ambiente semelhante a este. Aqueles homens estão ouvindo Estevão. E agora Estevão fita os olhos nos céus. Versículo 55.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos. Pensem. No meio do sofrimento, no meio das dores, no meio de uma grande oposição, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Chama sua atenção aqui. O que sabemos de Jesus Cristo é que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, o quê? De Deus Pai. Mas Estevão nos diz que ele vê Jesus Cristo não assentado, mas ele vê Jesus Cristo o quê? De pé. Aonde um servo do Senhor cairá de joelho, derramando o seu sangue, ele é recebido por Cristo de pé, dando a garantia para ele da aprovação de sua vida. É o que vai acontecer com este homem chamado Estevão. Ele diz então, versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Caiu o primeiro mártir da igreja cristã. Mas foi recebido em pé, aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Século 21. Quais são as lições que nós podemos levar para casa desta narrativa? Primeira lição. Ouçam-me. Gaste sua vida para promover a glória de Deus. Seja nas suas atividades domésticas, profissionais, acadêmicas, esportivas, aonde você atua, gaste a sua vida para promover a glória de Deus. Eu sei que você conhece, mas quero só lembrar a cada um de vocês. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter satisfação nele para sempre. Estevão, ele gastou a sua vida para a glória de Deus. Vejam que a narrativa começa a dizer-nos que ele era um homem de boa reputação. Show de bola. Que ele era um homem cheio de poder. Maravilha. Que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Que ele era um homem cheio de sabedoria. Amém por isto. Mas que também nas oposições, ou na oposição, ele glorificou a Deus. Eu e você, como cristãos, nós somos chamados a seguir os passos de Jesus Cristo, a seguir os exemplos de Jesus Cristo. E nós aprendemos que nós não somos chamados somente a seguir a Jesus Cristo, mas nós somos chamados a sofrer ou olhar o sofrimento de Cristo, o sofrimento que ele deixou, e seguir os seus passos. Não existe vida mansa para o cristão. Jesus Cristo disse: se você quer me seguir, tome a sua cruz. Calcule o preço. Então, esta é a
aplicação: gaste a sua vida para promover a glória de Deus. Se você é um estudante, estude para promover a glória de Deus. Se você desenvolve alguma arte de forma lícita, faça isto para a glória de Deus. Nunca é demais repetir o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Segunda aplicação que quero extrair: molde a sua vida pela Escritura. A Bíblia é um manual para nós. A Bíblia é um livro de instrução para nós. Não é um livro de sugestões. Vejam como Estevão estava embebedado, dominado pela palavra de Deus. Olhe como a Bíblia era para ele autoridade inerrante. Olhe como este homem observou que havia um fio condutor por toda a história, até chegar a Cristo Jesus, até chegar ao sacrifício de Cristo Jesus. Então, molde a sua vida pela Escritura. Tenha as Escrituras Sagradas como um manual de autoridade, de regra, de fé para o seu viver. Terceira aplicação: seja um cristão de coragem. Nos é dito que vivemos a geração do mimimi. Mas eu gostaria de dizer a cada um de vocês: seja um cristão de coragem. E friso novamente: o fato de ser um homem ou uma mulher, ou seja, ser um cristão de coragem, não significa que você é um homem e mulher ignorante, estúpido, grosso. Olhe para a vida de Estevão. Olha a ternura de Estevão. Olha a doçura de Estevão. Olha a graça, o reflexo de Cristo que brilhava em seu rosto. Mas ele foi um homem corajoso. Ele não foi ignorante. Ele foi corajoso. Precisamos de homens e mulheres corajosos. E aqui eu trouxe, ainda que pequenino, uma citação da vida de John Hus. John Hus disse que não poderia, por uma capela cheia de ouro, recuar da verdade. Ele foi tentado por diversas vezes, persuadido que ele desistisse de seus conceitos, ou até mesmo admitisse as blasfêmias que eram levantadas contra ele. E ele disse o seguinte: não posso trocar uma capela cheia de ouro para recuar da verdade. Precisamos de cristãos assim, de homens e mulheres assim. Nos é dito que, a caminho do suplício, que ele foi queimado, John Hus, passando pela pira dos livros que estavam sendo queimados, livro dele, ele sorriu, foi franqueado a ele mais uma vez a oportunidade de se retratar. E ele diz as seguintes palavras: Deus é minha testemunha que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, exceto com a única intenção de ganhar os homens, se possível, dos seus pecados. Seja um homem de coragem. Foi franqueado a ele a oportunidade de não ser queimado, em detrimento da verdade. No momento que ele estava, então, sentindo o calor das chamas, ele ora. E ele diz assim: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E por fim, enquanto as chamas o envolvia, ele começou a cantar: Cristo,
tu, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Por que digo isso deste homem chamado John Hus? 100 anos após a sua morte, quase 90% da população tcheca seguia as suas ideias. Eu não estou inventando. Está nos anais da história. Através dele surgiu a igreja evangélica conhecida como Irmãos Unidos, ou os Irmãos Morávios. Isto influenciou diretamente a vida do grande reformador Lutero e também influenciou diretamente a vida de um outro grande servo do Senhor, John Wesley. 1999, ficou pertinho da gente, 22 anos atrás, João Paulo II, diante do lugar onde John Hus foi queimado, ele reconhece a injustiça cometida a este homem. Repito, seja um cristão de coragem. E, finalmente, a última aplicação. Confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus. Lucas não inseriu esta narrativa de Estevão neste momento. Não foi para preencher um hiato na história da igreja. Foi para mostrar que o martírio de Estevão estava na providência de Deus. Quando você começa a ler o capítulo 8 de Atos, você começa a ler dizendo assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram dele grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Uma das testemunhas da morte e do martírio de Estevão foi um rapaz chamado Saulo. Confie na providência de Deus, porque é este homem chamado Saulo, que Jesus o chamará de Paulo, é este homem que vai se tornar o maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador do evangelho aos gentios. Agostinho falou que foi em resposta à oração de Estevão que a igreja ganhou Paulo. Confie na providência de Deus. Eu sei que esta frase ela é bastante conhecida, mas eu quero repetir neste final a cada um de vocês. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Contei aqui uma ocasião e vou repetir também. Tive a graça de visitar o Coliseu em Roma. E quando estávamos subindo a rampa para acessar o Coliseu, há uma cruz enorme e esta cruz ela está vazia. O seu pastor estava junto comigo, pastor Judy Clay. Ele disse-me, os dois bem trêmulos diante daquela realidade, ele disse: pastor Jonas, aonde o sangue dos mártires foram derramados, a cruz permanece vazia. Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, eu posso dizer, posso crer no amanhã. Confie na providência de Deus. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Deus dirige a história. Deus é o Senhor da história. A expansão da igreja veio sem a igreja saber como haveria de sair de Jerusalém. Mas a igreja sai de Jerusalém, porque entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É a partir desse momento que a igreja então vai cumprir a sua missão. Lucas inseriu isto aqui, sobretudo para mostrar a nós como a igreja de Cristo expande. Vivemos dias sombrios.
vivemos dias difíceis. Vivemos dias de duras provações, duras perseguições. Vivemos dias onde nós, em algum momento, até duvidamos da continuidade da igreja no modelo que ela existe. Não sabemos o que está reservado a cada um de nós. Mas a única coisa que sabemos é que o Senhor dirige toda a história. O nosso Deus não perdeu um segundo, um centésimo. O nosso Deus não perdeu em minuto algum, instante algum, o controle da história. O Senhor é soberano. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor da história. Termino, então, com as palavras do Senhor Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Quando o Senhor Jesus Cristo dirige-se a esta igreja, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Mas Jesus Cristo termina dizendo àquela igreja e dizendo a cada um de nós nesta manhã, e à Igreja Batista do Jardim Botânico também: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão, o mártir coroado por Deus. Deus vos abençoe. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus.